Quando nós nos tornamos um sujeito, somos fruto da fala de alguém. Quando nós crescemos e estamos dentro de uma relação de poder, onde existe alguém que fala e nós obedecemos. Quando existe um pai que fala, quando existe uma mãe que fala e obedecemos, e nós entramos nessa relação de poder que perdurará para a vida adulta, onde nós temos um governo, nós temos uma sociedade, nós temos várias instâncias nessa sociedade, onde nós faremos parte dessa relação de poder. E uma fala é proferida, um discurso é proferido, e nós nos tornamos sujeitos. Da própria ideia da sujeição. Sujeitos do enunciado, como diria Lacan. Alguém fala sobre nós. Alguém nos interpreta. O Carlos é assim. O Carlos é dessa forma. E eu sou o sujeito do enunciado. Eu me torno um sujeito cindido dentro da ideia de Foucault, do filósofo Foucault. Então, outro eu está dentro de mim. Existe um outro sujeito que está preso a uma fala, que está em sujeição a algo. E que irá me acompanhar na vida. E muitas vezes eu preciso entender e compreender esse sujeito e olhar de fora quem é esse sujeito. Que muitas vezes esse sujeito, como ele está preso no discurso, ele vai se evidenciar nas decisões, nas escolhas da vida. Quando alguém, por exemplo, vai escolher uma casa para morar. E nessa decisão existe uma voz, um discurso do qual ele é o sujeito. Esse discurso que foi falado pela mãe, que foi falado pelo pai, que quando ele cresceu na sua infância, ele cresceu ouvindo o pai falando alguma coisa sobre a casa, por exemplo, que as pessoas... Para que ter uma casa grande? Uma casa grande dá muito trabalho. E ele absorveu aquele discurso daquela relação de poder. E ele, ao comprar a casa, ele gosta daquela casa grande, mas quando ele se percebe, ele comprou a casa menor. Porque ali, quem comprou foi o sujeito, que estava sujeito a um discurso. Então, por vezes, nós vamos ter que discernir quem é este que está tomando essa decisão. Quem é este que está triste nesse momento? Quem é este que está alegre? Quem é este sujeito que está em sujeição a quê? A qual fala? Esse sujeito está vendo com quais olhos? Com quais olhos? Ele está agindo de acordo com qual fala. De quem? Da mãe, do pai? Ele está vendo com os olhos da mãe e do pai? Com os olhos da sociedade, do governo, da mídia? Dentro de qual relação de poder esse sujeito está? E assim nós precisamos identificá-lo no nosso dia a dia e entender onde ele está. Porque muitas vezes nós apenas reproduzimos. Nós reproduzimos falas sem de fato ter experimentado aquilo. Vamos falar de política? Alguém chega e fala
do Bolsonaro, fala do Lula. Alguém expressa, a mídia fala e você reproduz aquilo. Mas você não sabe de fato o que está falando. Você é apenas um sujeito que está em sujeição àquele discurso. Estamos no momento do coronavírus, várias vacinas, onde nós não temos certeza de nada. Mas alguém fala, o discurso surge, tal vacina é boa, tal vacina é má. E você, dentro daquele discurso, se torna sujeito. E reproduz e diz, aquela vacina realmente é boa. Mas como você sabe? Você fala de quem? Fala pela fala do outro ou fala por si próprio? E assim nós vamos absorvendo os discursos e nos tornando sujeitos. Mas e você? O que você fala? Então isso é muito sutil. Me remeto a um texto bíblico, quando Jesus pergunta aos seus discípulos o que eles dizem quem eu sou. E alguns dos discípulos dizem, eles dizem que tu és o profeta, tu és Elias. E Jesus se volta para eles e diz, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Quando eles estavam reproduzindo aquilo, eles estavam sendo sujeitos àquela fala e o discurso que estava acontecendo. Mas quando ele diz o que vocês dizem, ou seja, qual é a fala de vocês? Qual é a tua fala? Qual é o teu discurso? O que você fala? Não sobre o que os outros falaram, mas o que você fala. O que você fala sobre você? O que você fala sobre a sua vida? Não o que os outros falam sobre você. Não você enquanto sujeito à fala dos outros, mas o que você fala. O que você fala sobre isso, o que você fala sobre aquilo, o que você fala sobre você.